prática do envio domina a liturgia do 14º domingo do tempo comum, na figura dos 72 discípulos do Evangelho, na figura do profeta anônimo que fala aos habitantes de Jerusalém do que Deus os ama, ou na figura do apóstolo Paulo, que anuncia a glória da cruz. Todos nós somos convidados a tomar consciência que Deus nos envia a testemunhar o seu reino. E a celebração dominical do Dia do Senhor fortalece cada vez mais a nossa comunidade na profissão da fé em Cristo morto e ressuscitado. Todas as vezes que nós celebramos os mistérios de Cristo, nos tornamos testemunhas daquele que é a nossa salvação, daquele que é a nossa vida, daquele que é a nossa esperança. A palavra de Deus de hoje, muito rica. Um primeiro ensinamento que nos vem da primeira leitura é que Jerusalém se torna a imagem da igreja, imagem simbólica de uma igreja mãe. O que relata a primeira leitura após o exílio babilônico? O povo do reino de Judá finalmente pode retomar a viver, isto é, retornar à terra prometida, reconstruir o seu templo, retomar a sua história. E o final do livro do profeta Isaías nos apresenta uma bela visão poética de Jerusalém. Jerusalém é apresentada como uma mãe que oferece seus seios para alimentar o povo de Deus, este povo que recomeça com uma criança a viver. Jerusalém foi sempre considerada, depois, numa perspectiva do Novo Testamento, como a cidade santa, onde Deus cumpre a sua aliança definitiva com a humanidade, através da morte e ressurreição de Jesus. Não é mais como Jerusalém, que amamenta através do leite materno, mas uma realidade nova, onde a igreja alimenta o seu povo, os seus membros, através do corpo e do sangue do Senhor. É interessante como esta comunidade continua vivendo graças ao dom do Espírito Santo. Em Jerusalém será para os discípulos de Jesus o ponto de partida, o centro de onde partirá a jornada daqueles que são os discípulos de Jesus, que acreditam na Páscoa. Dali partirá o anúncio que chegará a todos os povos. E nós, cristãos, todos nós podemos identificar a igreja como a nova Jerusalém, como a comunidade de pertencimento, a comunidade na qual nós celebramos tudo aquilo que é necessário para viver como cristãos. Ser amamentados pela igreja é uma maneira para dizer que todas as vezes que nós nos reunimos, a palavra de Deus nos alimenta. É o nosso leite materno, essencial para o nosso crescimento de cristãos. E nesta caminhada, o Espírito Santo vem nos consolar
não somente através do alimento da palavra de Deus, mas também através de uma palavra que deve ser o testemunho de cada um de nós. Alimentados pela palavra, nós também somos chamados a ser palavra, isto é, a vida, o testemunho de cada um de nós deve ser esta palavra que continua ecoando, não somente quando a proclamamos, mas também quando acolhendo-a, ela se torna vida em cada um de nós. O Espírito presente na Jerusalém antiga continua presente na vida da Igreja, fazendo-nos sentir e experimentar a beleza de viver em comunhão, porque nós não somos cristãos isolados, solitários. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Este é, eu diria, o segundo elemento importante que a palavra de Deus de hoje nos apresenta. Somos parte desta igreja, membros vivos do corpo eclesial. O encontro orante com a palavra de Deus transforma cada um de nós em pessoas chamadas a centralizar a nossa vida no mistério pascal de Cristo. O apóstolo Paulo, na carta dos Gálatas, a segunda leitura proclamada, dizia assim: irmãos, quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, o que conta é a criação nova. Se para o antigo povo de Israel o elemento que caracterizava a pertença a este povo era a circuncisão, agora tudo está mudado. Aquilo que deve caracterizar a vida do cristão é ser criatura nova em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz: eu só me glorio na cruz de Cristo, porque foi através da cruz e não da circuncisão que Cristo me libertou, que Cristo me salvou. Como Paulo, também nós somos chamados a sermos novas criaturas, graças à ação dos sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação, a Eucaristia. E como Paulo, nós queremos centrar nossa vida no crucificado ressuscitado, que faz de cada um de nós uma criatura nova. Por isso que nós fomos transformados pela ação do Espírito Santo. E é interessante como o Evangelho nos conduz, nos leva a entender esta transformação. O Espírito Santo, lembra Jesus no Evangelho, nos faz descobrir aos poucos que o reino de Deus está próximo de nós. Isto é, já pode, diz o apóstolo, diz o evangelista Lucas, ser experimentado aqui, nesta terra. Nós nos tornamos discípulos missionários de Jesus Cristo. Quando Jesus envia os 72 a 2, os envia para anunciar, os envia para testemunhar. A grande saudação de Cristo ressuscitado é a paz. Shalom.
num mundo tão dividido, numa realidade, digamos assim, fragmentada, nós, cristãos, somos chamados a desejar a paz. Apesar de sermos poucos, às vezes. Por isso, Jesus, no Evangelho, faz um convite: pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. O que significa isso, irmãos e irmãs? Implorar por um número sempre maior de consciências que se abram a Deus, ao seu Espírito. Porque sem esta abertura, a paz, que antes de tudo é dom de Deus, e não o resultado de um esforço humano, nunca irá acontecer. O Evangelho de Lucas depois coloca 3 características que devem ter os discípulos de Cristo. A primeira característica é estar unidos na caridade, no amor. Jesus os enviou 2 a 2. A vida cristã não pode ser vivida de uma forma solitária, nunca sozinhos, sempre caminhando em conjunto. A mensagem do Evangelho é uma tarefa comunitária. Não se realiza por iniciativa pessoal, mas sim como comunidade de irmãos. Um poderia dizer: sozinhos a gente corre mais rápido. Mas eu respondo: mas juntos vamos mais longe. E a igreja, todos nós cristãos, precisamos descobrir esta primeira característica: aprender a viver unidos, em comunhão, construir comunidade. Mas existe uma segunda característica do Evangelho de hoje, quando Jesus envia os seus discípulos. Pede que os discípulos se entreguem ao Espírito Santo, reconhecendo a própria pobreza, tendo um coração livre de toda a segurança humana. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália. O que somos, todos os meios que nós temos à disposição, não constituem o essencial. O que é essencial para Jesus? É a entrega confiante à ação do Espírito Santo. Ele é o protagonista da missão. Os discípulos não tinham nada, senão a própria vida. Às vezes nós queremos partir ricos, não sei de quê, mas aquilo que é necessário é o dom de si. Pode ser tempo, energias, capacidades, até os recursos. Enfim, vem uma terceira característica. O Espírito Santo, para aqueles que se deixam guiar por Ele, realiza grandes coisas na vida do mundo. Eu os envio como cordeiros no meio de lobos. São muitos os
corações fechados. São muitos os corações que não sabem acolher e reconhecer a presença de Deus. Por isso, a falta de paz neste mundo. A paz é um dom ativo, é um dom envolvente, é um dom que compromete cada um de nós, porque a paz é, digamos assim, o dom mais precioso que o Cristo ressuscitado oferece aos seus discípulos. A paz esteja convosco. O Papa Leão, quando apareceu pela primeira vez, depois da sua eleição, fez esta saudação: a paz esteja convosco. E mais para frente, precisamente no dia 16 de maio, disse assim: é necessário desarmar as palavras para desarmar a terra. Há demais violência, agressividade na sociedade, na escola, até nas nossas famílias. A nossa missão é semearmos, construirmos, contagiar o mundo com a paz. Quantas vezes esta paz não será acolhida? Mas Jesus vai dizer no Evangelho: se naquele lugar a tua mensagem, o testemunho da tua vida cristã não será acolhido, sacode a poeira que se grudou por baixo de teus pés. Continua o teu caminho, porque somente assim, na dedicação simples da tua vida, o mundo será mudado. Somente assim, os vossos nomes estarão escritos no céu. Este é o nosso desejo, que os nossos nomes não sejam registrados num livro de história, que lembra, quem sabe, quantas pessoas famosas passaram naquele período de tempo. Aquilo que nós iremos deixar ao longo da nossa vida, e o nosso testemunho, e a nossa vida simples. E hoje nós queremos pedir isso ao Senhor. Ao Senhor que escolheu 72, escolheu 12, escolheu 72. E nestes números nós nos sentimos contemplados. E hoje nós queremos dizer ao Senhor: dá-me luz, Senhor, para discernir, coragem para falar, força para amar. Sobretudo, ajuda-me a ser no dia a dia uma testemunha fiel do teu amor, um embaixador da tua paz, um portador de esperança, na simplicidade da nossa vida, construindo comunhão, construindo pontes, anunciando o Evangelho, transformando a nossa vida numa página do Evangelho. Que bonito seria se hoje, ao sair, cada um de nós pudesse guardar uma palavra, uma só, mas uma palavra que pudesse iluminar a nossa semana, o nosso dia a dia. Que esta palavra possa ser ruminada, lembrada, rezada, cantada, para que, ecoando dentro de nós, seja transformada em gestos, em palavras, em
pensamentos e atitude de amor e de paz. Que assim seja.